Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Então, hoje, nós vamos tratar de um assunto aqui que é um assunto até polêmico dentro da Congregação Cristã no Brasil, sobre os casamentos dentro da instituição. Ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês os nossos convidados. Acho que está dando um retorno aqui. Ok? Então, só um instante, por favor. Peraí. Para vocês, os nossos convidados. Acho que está dando um retorno aqui. Ok? Vamos lá, vou colocar aqui primeiro a Laurinda. Olá, boa noite a todos. Logo em seguida, eu estou colocando a Jaque Souza. Olá, boa noite a todos. Marisol. E a Marcela Oliveira. Boa, Oliveira. Olá, boa noite a todos. Acho que está dando um retorno aqui no áudio. Eu vou perguntar para o pessoal aí que está me ouvindo na live se estão conseguindo me ouvir. Acho que está dando um retorno aqui no áudio. Eu vou perguntar para o pessoal aí que está me ouvindo na live se estão conseguindo me ouvir. Acho que está dando um retorno aqui no áudio. Eu vou pedir para vocês, meninas, para vocês abaixarem o áudio do celular de vocês, se vocês puderem, tá? Eu vou pedir para vocês, meninas, para vocês abaixarem o áudio do celular de vocês, se vocês puderem, tá? Eu vou pedir para vocês, meninas, para vocês abaixarem o áudio do celular de vocês, se vocês puderem, tá? Tá dando bastante retorno. Eu vou fazer alguns testes aqui para ver se fica ok o áudio, tá, pessoal? Eu vou fazer alguns testes aqui para ver se fica ok o áudio, tá, pessoal? Fica ok o áudio, tá, pessoal? O pessoal do chat aqui só me responde, por gentileza, se o áudio está saindo com eco para vocês. O pessoal do chat aqui só me responde, por gentileza, se o áudio está saindo com eco para vocês. E aí eu vou perguntar para as meninas, a Laurinda, a Jaque, a Marcela, a Mari, se tem alguma televisão ligada ou algum outro celular ligado aí próximo. Eu vou perguntar para as meninas, a Laurinda, a Jaque, a Marcela, a Mari, se tem alguma televisão ligada ou algum outro celular ligado aí próximo. A Laurinda, a Jaque, a Marcela, a Mari, se tem alguma televisão ligada ou algum outro celular ligado aí próximo. A Laurinda, a Jaque, a Marcela, a Mari, se tem alguma televisão ligada. Porque aqui para mim tá dando muito eco, entendeu? Michel, o problema é no seu aí, aqui não tá dando nada. Porque aqui para mim tá dando nada ligado. muito eco, entendeu? Para vocês aí, Marcela, tá dando eco para você? Tá dando eco, mas tá vindo do seu microfone. Ok, então peraí só um minutinho que eu vou acertar aqui meu microfone, peraí. Tá dando eco, mas tá vindo do seu microfone. Ok, então peraí só um minutinho que eu vou acertar aqui meu microfone, peraí. Tá dando eco, mas tá vindo do seu microfone. Ok, então peraí só um minutinho que eu vou acertar aqui meu microfone.
Ficou bom agora. O problema é no microfone dele. Se demorar muito, a gente já começa a live, hein? A gente já se aproveita aqui. É verdade, para não perder tempo. Bobeou, dançou, hein, Michael? Vamos A dominar. gente já tirou a liberdade do Michel. O ancião tirou a liberdade dele. Afinal, o Michel é o ancião boneco, né? Eu não entendi esse negócio do ancião boneco ainda. Tô meio vendida nisso aí. Porque ele é assim, como chama aquele que as pessoas mexem as cordinhas? Alguém maior mexe aí, por isso que ele é boneco? Deve ser. Ai, que horror. Eu fiquei na dúvida, é coisa do Adam. Eu acho que é porque ele tá de ancião ali só para fazer presença. Tá de enfeite. É verdade. Cadê o Michael? Voltou ou não voltou? Se o ancião começa a enrolar, nós abrimos Santa Live. Vou aproveitar e perguntar: tem bastante casado aí no chat hoje? Hoje o negócio vai ficar bom. Aqui, principalmente para os casados, né? Ave Maria. Ó, já tô um pouco católica já. Tô falando até Ave Maria. Tá clamando pelo ensanterrado. Eu já tô um pouco católica já. Tô falando até Ave Maria. É importante os casados ou que já foram casados participarem, interagir bastante com a gente. Fala, Michel. Cadê, Michel? Bom, já dava para perceber. Fala, você tem que falar. Como é que a gente vai saber se tá saindo eco? Ele não está escutando. Mas casamento bom é assim mesmo, né? Só a mulher que fala, o homem fica quietinho, entendeu? Aproveita e já começa. E agora, melhorou o áudio? Eu não gosto Melhorou. de... Sim. Mesmo, né? Só a mulher que Sem fala, quietinho, entendeu? Aproveita e já começa. E agora, melhorou o áudio? Sim. Sem eco. Será que é o meu StreamYard que está aberto aqui na outra página? Pode ser, pode ser. Fecha ele para mim, por favor, ô Jaque. Vou fechar. E agora? Será que era? Ô, Jaque. E agora, melhorou? Agora Claro, eu era a Jaque. Ai, me perdoa! A herege. É que eu queria facilitar Ui, as não coisas. melhorou. Não melhorou. Continua o eco. É que eu queria facilitar Ui, não melhorou. Não melhorou. Quem tá digitando aí? Então é não aí. Não volto. Ai. Assim. É assim mesmo, pessoal. É assim mesmo.
faz parte, faz parte. É, O não é, inimigo. não é estudo profissional, aí é luz que queima, é o som do notebook que não funciona. Aqui em casa, gente, Internet cai. foi ontem, na quinta-feira, eu estava aqui, acabou a luz, pronto. Ainda bem que voltou, aí deu para terminar a live. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de Dá-me um graça. prato cheio de massa. A única que dá sorte aqui de iluminação boa e de áudio bom é a Laurinda. O resto. Aleluia! É herégia. O pessoal, a gente tem que mudar para Portugal, porque a internet de lá é perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Perfeito. Perfeito era agora uma cervejinha fresquinha. Ai, camarão. Camarão. Ó, eu amo camarão, mas eu tô alérgica ultimamente, tudo alérgica. Eu ia lá pra praia, no terreno de Satanás, fazer a festa, e camarão, Jaque. e chope de vinho. Jaque, já viu ser alérgica ao homem? Aí, pior que assim, tem umas coisinhas aí, né? Umas mulheres, já que o anfitrião não está, a gente vai fazer a festa aqui. Eu acho que é melhor. Tem uns Marcela. negócios brabo aí, né? Eu sei que é para começar esse assunto mais brabo mais tarde, mas já que ele não tá aqui. Então, bora. Tem uns negócios aí, né? Que tem mulher que acaba não conseguindo continuar com o marido ali, porque toda vez que tem lá o frufru com o marido, começa a ter queimação, aí aparece lá, né, uns corrimentos, mas assim, já tem até uns estudos provando que tem homem que não se dá com a esposa por causa desse detalhe. Mas aí para tudo tem tratamento, né? Basta querer resolver o assunto, né? Não pegar e rejeitar outra pessoa assim, sem buscar uma ajuda, sem tentar resolver o problema, isso daí para mim é desculpa, na verdade, né? A pessoa já não quer, aí arruma uma desculpa para poder se manter ali longe, né? Não dá ali assistência, né? Sem E dizer assim, que eu não concordo com esse negócio, não, viu, gente? Eu não concordo com esse negócio de você casou, você tem obrigação de dar assistência. Eu acho que não é por aí que funciona, porque muitas das vezes a gente precisa estar com o psicológico bom, precisa estar tranquilo, às vezes é uma conta, é um problema a se resolver que cada um encara as coisas de uma forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sofro de ansiedade. Se eu tenho um problema para resolver, enquanto eu não resolvo aquilo, eu não consigo sossegar. Às vezes eu deito, não consigo dormir, passo a noite inteira em claro, pensando em 1000 fórmulas de resolver aquele problema. E só depois que eu consigo resolver, aí eu pego e consigo relaxar um pouco, consigo dormir, consigo comer melhor, entendeu? Então, isso também influencia lá na vida, né, particular. Mas, e aí, como é que você vai explicar para o outro? O outro só está pensando na necessidade dele. E aí, como é que você explica, né? Então, eu acho que tudo é conversa. Conversa e a gente se pôr no lugar do próximo, do outro, né? E a quando a mulher entra na menopausa? Isso. E outra coisa, a mulher, às vezes, ela precisa, o cara trata mal hoje, trata amanhã, aí quando chega à noite, que ela, no bem bom. Igual diz um pastor, que a mulher é fogo a lenha, o homem é micro-ondas. Então, assim, o cara deu vontade de ir, vai, puf, vai lá e vai. A mulher não, tem que vir soprando a semana inteira, coloca um pouquinho de lenha hoje, um pouquinho de lenha amanhã, aí quando pega fogo, minha filha, queima a noite inteira, né? O cara lá, o dono do micro-ondas nem aguenta. Porque 3 minutinhos ali, ó, pi, já. Aí a mulher lá fica lá, né? Só se abanando, porque o negócio não deu conta.
Isso acontece também com os homens. Os homens, muitas das vezes, a mulher tá naquela, né, naquela empolgação e o marido acabou de chegar do serviço, tá cansado, às vezes está preocupado com alguma coisa no serviço e também não está disposto. E aí? Como é que faz? Já pensou se a mulher fica reclamando, resmungando? Então, eu acho assim, tudo, gente, tudo na vida tem solução, menos a morte. Mas a solução é você se colocar sempre no lugar do outro. Eu tenho isso particular comigo. Antes de eu julgar qualquer situação, de eu julgar uma pessoa, eu me ponho no lugar dela, para mim olhar do ponto de vista dela. Porque muitas das vezes é aquele negócio, eu vejo 6, o outro vê 9. É o mesmo número, mas é os ângulos que são diferentes, é os pontos de vista diferentes. Então, a gente precisa ter essa resiliência de se colocar sempre, sempre no lugar do outro, antes da gente colocar e dar a nossa opinião aqui. Não é verdade? Ô, Marcela, mas essa comparação aí dos números, sabe que, né, nosso amigo já ia citar coisas do Sex Abominable. É isso. Outra coisa que religioso tem muito, né, Mari? Sexo é abominável. Se é abominável, então foi Deus que ensinou, porque foi ele que colocou isso no ser humano quando criou lá Adão e Eva. Então, tipo assim, a pessoa quer discriminar você quando você tá ali com uma vontade. Ah, porque, nossa, você tá na carne, você tem que ficar no espírito. Então, se Deus queria nós no espírito 24 horas, não tivesse colocado nós na carne. A culpa é nossa? Não. Mas aqui em Curitiba tem um cooperador que ele é grosseiro. Imagina a vida da esposa, coitada, né? E daquele que ele não fala. Ele berra, berra, berra. Nunca gostei dele. Não era da minha comum, mas era da minha região. Ele era daquele que falava, não é porque casou que pode fazer tudo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Daí quer cobrar do povo lá que faz só um papai e mamãe, um feijão com arroz, sem tempero nenhum. Ah, por favor, né? Daí o povo não sabe por que os casamentos não dão certo, né? Mas pensa ao lado das irmãs. As irmãs até que é um negócio mais ou menos. Daí, mas chega o profetão em casa. Suado do culto, dos movimentos. Deu pirueta, fez coreografia no movimento de oração. Chega em casa tudo suado. E vai querer lá que a esposa toque no cajado. Ah, daí não rola, né, gente? Pião é que vai tomar um banho, né? E se ajeitar, ah, não dá, né? Santas coisas na unção do suor do cara, não dá, né? Não, tem, eu vou falar para vocês, tem gente que é porco. Imagine a pessoa querer uma intimidade chegando suado, chegando da rua sem tomar banho. Oh, pelo amor de Deus, intimidade tem limite, né? A gente não precisa compartilhar a sujeira, não. É para compartilhar o amor, não a sujeira. A sujeira... Mas esse detalhe aí é coisa de casado, porque quando vocês estão namorando, vocês não, porque vocês foram umas servinhas de Deus temente. Mas quando você está ali naquele fogo ali, é no ônibus, é no metrô, a gente se encosta em qualquer lugar e o fogo... Olha, eu sempre fui uma pessoa... Quando eu casei com criatura, o bicho vivia um fogo. E aí ele me desviou, né? Mas coisas de namorado, você não pode ficar muito tempo no carro, não, né? Mas depois que casa, aí tem que tomar banho, tem que estar cheiroso. Meu marido antes, quando a gente era namorado, não tinha assim, é que a gente namorou 6 meses também, né? No começo do casamento, né? Aí já vou falar mal do meu marido aqui. Tadinho. No começo do casamento, a gente dava uma voltinha ali, né? Porque ele também não trabalhava tanto, né? Hoje meu marido trabalha de segunda a sexta.
segunda a sexta, sábado, domingo, em outro lugar. Então, assim, ele vive trabalhando, vive cansado. Então, se for pela vida de serviço dele, a gente vai viver em jejum, em oração. Consagrado. Realmente não dá, né? Mas assim, tem que arrumar uns tempinhos. Aí tem dia assim, ele vai lá, tá lá cansado. E aí, às vezes, ele descansa um pouquinho. O dia que ele tá mais descansado, eu tô fazendo as minhas coisas. Aí eu falo, irmãozinho, não dá, né? Tem gente. Aí eu falo, gente, tem que ficar, a gente tem que se tocar, porque assim, eu tenho que estar mais disposta, porque a minha vida é mais livre. Ele não, ele tem que bater o crachá ali, né? Como o cargo dele é de confiança, não tem horário para entrar e sair, ele tem que bater o cartão. Se falar que ele tem que sair meia-noite, dormir no serviço, ele assinou que isso ia acontecer. Então, assim, eu que tenho que me preparar, né? Mas mesmo assim, às vezes, quando ele está disposto, eu estou cansada, ou eu estou de TPM, ou eu estou de Chico. Mas aí eu falei, gente, ó, vai ter que se virar assim mesmo. Mas assim, eu procuro sempre né, dar um jeito de fazer as coisas, porque às vezes a pessoa fica cansada, estressada, um monte de conta, a gente enchendo o saco. Se a gente não entender também, aí a casa cai, né? Porque a pessoa está irritada, você também está irritado. Então, os dois têm que se entender ali. E esse negócio de marido ou esposa só virar a cueca ou a calcinha, eu ouvia muito isso. As irmãs falando, meu marido tem coragem, ele toma banho e só vira a cueca aos avessos. Né? Deus, então, como a mulher vai ter, assim, o homem também, né? Porque a gente sabe que na igreja os irmãozinhos são mais foguentos e as irmãs que ficam. Aí a pessoa quer orar para dormir e como é que vai fazer o furunfular com o marido? Se acabou de orar para Deus, aí vai orar e fica lá cheia de pudor, porque a própria oração para dormir não é orientado a orar para dormir. Aí a pessoa toma banho, ora, aí deixa o véu pendurado na cama. Aí daqui a pouco o atribulado vai lá, sobe lá na. Daqui a pouco dá de cara com o véu. Como é que vai? Mas isso aí. Coisas santas com o véu bem ali na frente, a Bíblia do lado de cá. Mas isso aí é práticas do, né? Como é que fala? É prática de religioso, né? Isso era coisa que fazíamos quando estávamos lá dentro, né? Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia a gente tem um entendimento melhor que não é necessário a gente manter uma Bíblia aberta dentro de casa para nós ter a proteção de Deus. A gente não precisa ali pegar e orar exatamente antes de dormir, não que isso seja ruim. Isso é uma coisa boa. Só que assim, a oração, o que significa oração? Oração é uma conversa. Então, quando você conversa constantemente com Deus, então aquela oração de antes de dormir é só as últimas palavras, porque você já conversou com ele durante o dia, entendeu? Eu mesmo, eu tinha uma mania quando eu era criança, porque assim, a minha mãe, ela trabalhava, eu ficava em casa sozinha o dia inteiro. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, então ela saía às 6 da manhã e chegava meia-noite. Então, o que acontece? Quando chegava no sábado e domingo, ela ia para a igreja e eu ficava em casa. Então, eu ficava muito tempo sozinha. Então, eu criei amigo imaginário. Eu conversava sozinha. Então, eu tenho essa mania até hoje. Só que hoje eu já não converso mais com amigo imaginário. Hoje eu converso com Deus. Então, às vezes, durante o dia, eu estou ali, muitas das vezes, até mexendo no celular, fazendo alguma coisa, mexendo com as costuras, com alguma coisa que eu tenha que fazer. E ali, mentalmente, eu estou conversando com Deus, como se eu estivesse conversando com uma pessoa do meu lado. E assim, eu vou conversando, vou falando, eu imagino a pessoa me respondendo, né? Eu imagino Deus me respondendo, e assim por diante. Então, quando chega na hora de dormir,
acho que nem Deus quer mais ouvir eu conversar, porque eu já contei tudo o dia inteiro para ele, né? Ele falou, ô, mulher, vai dormir, pelo amor de Deus, para de falar. Assim, eu converso comigo mesmo, né? Eu às vezes falo, Jaqueline, você fez isso? Eu não acredito, Jaqueline, o que você fez? Aí eu começo, eu brigando comigo mesmo. Vai, Jaqueline, você fez isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas é bem interessante, né? Cada um fala. Às vezes você está falando ali em voz alta e tem que tomar cuidado, às vezes, porque às vezes eu estou indo na rua, né? Que eu ando bastante a pé, aí lá vem aquelas pessoas, às vezes, discutindo ali, ficou nervoso com alguém, só que não bateu boca com a pessoa. Aí a pessoa vem sozinho ali brigando. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, isso daí tá bem doido. Mas assim, acaba do ser humano, que às vezes, né? Às vezes você fica ali conversando e daqui a pouco você tá mexendo a boca, acreditando que só tá na sua mente e você tá ali falando, né? É verdade. E isso daí é um hábito, né? A gente cria um hábito disso. Às vezes isso acontece comigo até quando eu estou em uma roda de pessoas. As pessoas estão ali conversando algum assunto que eu não estou muito interessado, eu começo a conversar comigo mesmo. E assim, parece coisa de doido, né? Porque eu converso comigo mesmo e eu falo e respondo para mim mesma, né? Então é meio complexo, mas assim, nada é fora do normal, não, né? É a nossa conversa diária com Deus ali. Até os animais, a Mari, por exemplo, que tem os coelhinhos, né? A Laurinda tem cachorros, como a gente aqui também tem cachorros. Às vezes até o animalzinho mesmo, a gente conversa com ele ali, a gente brinca, desabafa com ele ali, e ele olha para nós como se estivesse realmente entendendo. E muitas das vezes eu acredito que um animal ele consegue sentir o que você está sentindo. Porque quando eu estava tendo problema dos rins e eu estava passando muito mal, a minha cachorrinha ficava o tempo todo do meu lado. E eu percebia que ela não fazia brincadeiras, aquelas brincadeirinhas de ficar mordendo, de ficar pulando em cima de mim. É como se ela entendesse que eu estava doente. Então ela ficava perto de mim o tempo todo. Se eu ia no banheiro, ela ia atrás. Aonde eu ia, ela estava atrás de mim. E sempre assim, me observando, sem puxar brincadeira, sem me morder, sem pular em cima de mim, com aquele cuidado, sabe? De quem está ali me vigiando para ver se eu estou bem. É bastante interessante isso, né? Eu gosto muito de animal. Se eu pudesse, eu morava em um zoológico. Ó, os meus coelhinhos entendem tudo, rola DR, só que o problema aqui em casa é que os meus coelhinhos, eles têm coisa de ser sebento ainda. Eles me julgam, gente. Se eu faço algo que não agrada, se eu chego tarde, eu sou julgada. Atrás de mim, espírito de ser sebento. Sejam coelhinhos da reforma, pelo amor de Deus. Eles não entenderam a graça. A Laurinda esses dias se despediu, né, Laurinda, de um cachorrinho que você doou. Acho que você doou, não foi isso? Sim, eu despedi-me, foi há um ano que ele veio cá, esteve 15 dias, 3 semanas, e depois foi para a Alemanha. Nossa. E teve que ser. E antes tive que adormecer um outro, e custou imenso. Esteve 1 mês e meio comigo, e apeguei muito a ele. E agora tenho este que está comigo há um ano, que é o meu patudo, o prisco. Uma pessoa apega-se mais aos animais do que às pessoas. Verdade. E meninas, nós estamos a fugir do tema. Verdade. O nosso ancião vai-nos puxar as chamadas ao quartinho. Vamos começar. Nós começamos com chocarrice. O Irã, no começo da live, estava até manifestando. E nós ficamos aqui de chocarrice. Tirou a comunhão. Não, é para falar da CCB, dos casamentos da CCB, e eu quero falar nesses casamentos da CCB. Então fictícios. Vamos começar.
O tema é casamento de aparência. Ui. São cinco situações que mostram para as pessoas quando o casamento está sendo de aparências, né? E aí cada um aí vai pegando um tema daquele ali para dar sua opinião e dissertar aí. Bom, pelo que ele estava falando, o número 1, né, que é para deixar por último, que é algo mais picante. Então, tem distância interior versus exterior, interesse e recorrente. Eu vou falar de interesse. Vocês vão falar do quê? Fala aí, Jaque. Fala desse tema aí, depois nós vamos passando para os próximos tópicos. Tá. Eu vou falar de interesse, porque muitos casais na CCB e no mundo não se separam, às vezes, por interesse, desde financeiro, psicológico, né? E as mulheres, né? Sempre quem pede a separação nas pesquisas são as mulheres. Os homens, eles, por mais que o casamento não está bem, ele ainda continua naquele barco ali afundando, né? E a mulher, e mesmo com egoísmo, os caras não falam assim, vamos se separar, sempre é a atitude da mulher. Mas na maioria das vezes, mesmo que o barco já afundou faz tempo, a mulher tem filhos e às vezes não trabalha. Às vezes a mulher é apegada emocionalmente com aquele homem. E ela nem consegue mais saber se ela ama ele ou se ela depende como chama? Dependente psicologicamente, né? E aí, o que acontece? Essa dependência, né, acaba forçando ela a ficar casada com um marido grosseiro, que não trata ela bem, que nem, assim, não toma pelo menos um banho né, para fazer as coisas, chega já na ignorância e a mulher vai aceitando, né, por ser dependente dele. E aí esse interesse, né, às vezes acaba deixando ela doente, porque ela fica, meu Deus do céu, quando meus filhos casar, eu vou me separar. Aí, às vezes, ela tem uma escadinha, né? Quando percebe que o casamento já tá ruim, já tem uns 3 anos de casado, muitas já têm uns 2, 3 filhos. Aí, daqui essas crianças crescerem. Aí, quando um tá com quase 15 anos, já engravida de novo, porque acaba escapando. Aí, passa a vida toda com os filhos pequenos, uma dúzia de crianças, porque como a gente percebe na igreja, principalmente os casamentos mais antigos, as mulheres tinham 5, 6, 9, 12. Tinha uma irmã lá da igreja que às vezes passava necessidade, mas todo ano ela tinha filho. Né? Todo ano era o marido, o irmão vendia cocada, fazia os doces e vendia. E assim, a gente sabia que o casamento não era legal. Né? E ela todo ano engravidando, né? Não sei se o que acontece com algumas mulheres de antigamente era que acreditava que o remédio me faz mal e não procurava o postinho da camisinha, né? E as mulheres cristãs ainda têm um receio de usar camisinha. Eu não sei o que acontece, né? Porque assim, como eu sou um pouco mais moderna, né? Eu não consigo entender. E os homens também da igreja e alguns homens mais antigos, tem aquela história que fala que é chupar bala com papel, né? E aí acaba tendo um monte de filho e a mulher fica dependendo ali às vezes, mesmo passando necessidade, não tem coragem de se separar porque acredita que vai ficar ainda pior, né? Porque se ela tem 6 filhos e passa necessidade com o marido, mesmo que ela às vezes trabalha sozinha, né? Ela não tem essa autonomia de falar assim, quer saber? Vai dar ou desce. O cara não é legal comigo, nunca é romântico, porque tem homens românticos que a gente já ouviu
contos, né, de alguns irmãos, até mesmo da igreja, que falava, irmão, quando é no dia dos namorados, eu não tinha um dinheirinho. Aí ele saía andando, se ele achasse uma pedra, uma flor, ele falou que cansou de pegar a flor no jardim das outras pessoas. Mas isso é raridade entre homens da igreja. A maioria dos casos são um casal truculento. Nenhum gosta do outro, né? Principalmente no começo, a moça ali, a mãe nem fala sobre assuntos relacionados a essa vida de casal. Aí a mulher casa, já não gosta, não entende muito, não conhece o próprio corpo, porque é errado passar a mão no corpo mesmo para saber, né? E aí que se casa, não gosta de... Não sabe, não é porque que não gosta, é que ela não conhece o corpo dela, ele também não conhece, às vezes até conhece, né? Porque os meninos mais danadinhos vão lá nos banheiros da vida, escondidinhos, e conhece o próprio corpo. A mulher vai falar para uma mulher assim, a menina estava se tocando no banheiro. Gente, que horror, que absurdo. Tá, né? Agora o menino não. Ai, meu Deus do céu. Menino, clama a Deus. O que você está fazendo aí no banheiro? É isso que os pais falam para o menino. Agora, Deus o livre chegar, né? Vai falar, gente, essa menina o quê? Tem que internar essa daí. O que ela está fazendo, né? E aí ela se casa, continua com um monte de filho, tem um monte de filho por obrigação. Aí fica ali na dependência e continua, e aí depois, quando os filhos crescem e se casam, aí ela já viveu a vida toda, já não tem autoestima mais, não tem motivo para se separar, né? E mesmo as jovens mesmo, tem que ter muito apoio psicológico, e a gente sabemos que as pessoas que estão lá na igreja, raramente elas vão procurar um apoio psicológico, né? Quando acontece isso, o caso já está muito grave e às vezes não tem nem mais jeito e elas não têm a coragem e o medo de perder a salvação e aí continua nesse relacionamento por interesse. Aí agora o interesse é medo de perder a salvação, né? E aí não separa com medo de várias coisas. Mas, Jaque, Linda, sua opinião. E aqueles que casam com o interesse de manter o ministério? Por exemplo, um caso que aconteceu aqui em Portugal de um ancião jovem que ficou viúvo e o ministério estava a pressionar para ele arranjar casamento porque irmão com o ministério estando viúvo não pode ficar muito tempo viúvo. Tem que arranjar, ao fim de 6 meses pode casar. Cá em Portugal, homem, ao fim de 6 meses pode casar. Mas se for a mulher, só ao fim de 9 meses. E tem razão, porque se a mulher ficar grávida do defunto marido, ao menos sabe que o filho que é do defunto marido. Mas quando a igreja pressiona para que o homem que tem ministério case, é por interesse e às vezes não tem amor. Como também há os casais ao jovem que tem promessa que vai ter ministério e procura uma mulher de que a família tenha ministério na obra para poder alcançar isso. Há esses casos, por interesse. Mesmo que não haja amor, há a confirmação da palavra. Nem que seja só um a dizer isso. Há esse interesse de querer manter o seu ministério a todo custo. E há a mulher a querer casar, porque assim não fica encalhada, não fica solteira, como eu, que encalhei e nunca mais desencalhei da praia para casar. Graças a Deus que não desencalhei. Mas é isso. Há estes interesses na congregação, porque é o que acontece. Há os interesses por parte de ter ministério e de manter ministério. Independentemente se gostam ou se não gostam. O que gostam é depois de ficar com as divisas aqui nos ombros de ancião.
Para baixo de ancião não deixa muito, não dá muita pica, como se costuma dizer. Há esse interesse. E as mulheres sujeitam-se. Preferem isso do que ficar solteiras. De serem chamadas encalhadas. E você, Mari, a sua opinião? Muito casamento se mantém pelo medo de perder a tal liberdade. Estão lá, um fazendo mal para o outro, a mulher às vezes sendo menosprezada, mas tem casamento também que a mulher é o bicho, né? Tem mulher que é abusiva também, tem mulher que é tóxica, e vão levando a coisa pelo medo de perder liberdade. Tem uns que levam para o ministério, tem gente que nem leva, né? E ficam vivendo em função disso. Tem uma amiga minha que ela não separava por medo de perder liberdade. Quando se separaram, tiveram separação de corpos, ele deixou ela. Anos depois, ele deu entrada no pedido de divórcio, porque ela já era a segunda esposa dele, né? E ele já tinha arrumado a terceira vítima, né? Nossa. Ele mesmo já tinha levado ela para o ministério quando eles eram casados. O ancião, aquele cacique, obrigou ela a fazer tratamento psiquiátrico, hospital dia, porque ela tinha problemas e tratava mal o caro servo de Deus, né? Quando eles já separados, acho que já fazia uns 3 anos que eles estavam separados, 3 para 4 anos, ele achou uma terceira vítima, né? Então, ele deu entrada no divórcio para casar com uma irmãzinha, sei lá de onde, de longe, né? Mais jovem e tal. Provavelmente ela não sabia a roubada que estava entrando. O cacique fez o quê? Falou para ela não assinar o divórcio. Que ela não podia. E ela limpa a casa do Senhor, é porteira na casa do Senhor, faz comida na cozinha para construção, os ensaios e tal. Ela não queria assinar, porque o ancião falou, não assina. Eu falei, você acredita que não podia dar entrada para o divórcio, né? Porque ela ia perder a liberdade se ela fizesse isso. Eu disse, agora foi ele que entrou. Deixa esse infeliz livre para fazer o que ele quiser. Ele já arrumou alguém para estragar a vida dela também. Deixa ele livre. Assina. Se você não assinar, o juiz assina. Você obedeceu ao ministério, você não deu entrada, ele deu entrada. Assina esta porcaria. Deixa ele viver a vida dele, do jeito que ele quiser, e viva você da maneira que você quiser. Ela não assinou, o juiz assinou. Porque ela não ia perder os 3 ministérios dela. Eu vejo... muito lá esperando uma hora Deus preparar alguém, né? Falei, você já foi casada 2 vezes. Você não cansa de tomar na cabeça, meu? Eu não consigo entender essas pessoas que quando se separa, um não quer dar o divórcio para o outro. O cara não quer mais viver com a mulher não quer mais viver com o homem, e por pirraça, antigamente, as pessoas ficavam anos ali, hoje o próprio juiz assina, né? É mais fácil, mas antigamente as pessoas ficavam 3, 4 anos, 5, 10 anos, e a pessoa, por pirraça, não dava o divórcio. Eu não entendo a mulher também, o que acontece? Ela gosta do cara, ainda o cara largou ela, fez o que fez, já tá no 3º aí, enrolando, né? E não se toca, ainda fica segurando. Qual o motivo? Tipo assim, ele tá nas minhas mãos, e ela também tá presa, porque se ela tiver qualquer coisa durante tá casada com a pessoa, ele vai ter direito, né, nos bens dela e ela no dele. Separou, o cara não quer, separa de vez, vai lá no papel, não fica forçando ninguém ficar com você, porque é horrível isso. E para vocês terem uma ideia, a mentalidade desse servo do senhor, né? Que de Deus que não é, né? Ela conseguiu uma casa pela Coab, um apartamento. Não, ele deu entrada e saiu para ele um apartamento da Coab, eles casados. Pela lei, para tentar
proteger as mulheres, o que é feito? O contrato é feito no nome da esposa, né? Nossa, ele ficou louco, porque como assim? A Coab chamou ele, que o apartamento tinha que ser no nome dele. A mulher lá na Coab explicou, é um direito da mulher, isso e aquilo, nananá. Se depois vocês se resolverem passar para o seu nome, sim, você pode passar para o seu nome. Mas, por lei, tem que ser feito toda essa papelada no nome dela. Ele, revoltadíssimo, de onde já se viu, ela já devia se ligar do golpe ali, né? Antes deles se separarem, ela passou para o nome dele, o apartamento. É muito trouxa, gente. Mas, olha... Pessoal, esse negócio aí de casamento por interesse, eu vejo da seguinte forma. Dentro da congregação, por exemplo, a maior parte das irmãs, elas não trabalham fora. Elas ficam em casa para cuidar da família, dos filhos, enfim. E aí, o que acontece? Chega numa etapa da vida onde ela não tem mais aquele amor pelo marido, o marido por ela, mas ela acaba sendo obrigada a continuar casada com aquele homem. Por quê? Porque ela passou a vida inteira dela cuidando da casa e dos filhos. Então, ela não adquiriu experiência com trabalho, ela muitas das vezes não sobrava dinheiro para fazer um curso, ou não sobrava tempo para fazer um curso, então ela ficou ali totalmente fora do mercado de trabalho. Então, como é que essa mulher vai poder ter algum poder de decisão de se separar ou não daquele marido, se ela não tem por onde começar? Então, acaba-se que muitas mulheres acabam vivendo ali com o marido, mantendo um casamento de aparências por conta de interesses. Às vezes, interesses pessoais, né? Que nem nesse caso que eu falei agora, da pessoa não estar preparada para o mercado de trabalho, ou muitas das vezes por interesse dos filhos, porque quando se separa do marido, os filhos sempre acabam ficando com a mãe, e às vezes a mãe sozinha não dá conta de pagar a escola, de dar tudo que os filhos precisam, então ela acaba se sujeitando a continuar ali com o marido, para que ele pelo menos arque ali com a responsabilidade dos filhos e cuide daquilo que era a obrigação dele. Então, eu vejo casamento, muitas das vezes, de interesse por isso. E tem uns que a gente vê que é tão nítido que a pessoa nem consegue disfarçar mais. A gente percebe isso. Isso acontece muito dentro do sistema religioso. Por quê? Porque eles são totalmente contra a separação. Então, a pessoa acaba vivendo aquela vida de rótulos, né? Eu vejo dessa forma. Num caso de uma mulher assim, que não trabalhou, que não estudou, eu não vejo como uma questão de interesse. Ela é totalmente dependente financeiramente. E não tem coragem, às vezes não sabe por onde começar, por onde lutar, não se acha capaz. Tem mulher que foi tão subjugada, daí não tem profissão, não tem estudo. Ela fica naquela, vou fazer o quê? Vou passar fome? Porque elas acreditam que elas vão ficar na rua, que elas vão passar fome. O homem fala, ninguém vai te querer, você vai morrer de fome, você é uma incompetente, você não sabe fazer nada. Eu ouvi esse tipo de coisa. É verdade, é verdade. Eu me separei em 99, eu não tinha nem ensino médio, eu não tinha profissão, eu não podia voltar para casa da minha família. Eu ouvia que eu era uma incompetente, que ninguém ia me querer, que eu ia morrer de fome. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Hoje ele continua na porcaria da mesma vida que ele tem. Hoje eu tenho profissão já há alguns anos, sou concursada, estou fazendo a minha graduação. Quem teve a vida estagnada foi ele. Mas eu tinha muitos medos, que eu ficava naquela, o que é que eu vou fazer? Verdade. Não era interesse, era um medo de como é que eu vou me virar? Como é que eu vou pagar um aluguel? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou começar tudo do zero, né? Verdade, isso é real. E outra, medo, é a questão até da autoestima, né?
um abuso psicológico. Eles põem aquilo na cabeça. Tem homem que faz a mulher passar por louca. Sim, sim. Por louca. Verdade. E isso é generalizado. Até muitas das vezes a gente vê homens, assim, que às vezes é um tio, é um avô, é um pai, é um primo, que pega e faz você passar de doida. Fala, você é doida. Que nem, às vezes você escuta uma mulher falando assim, eu vou me separar do meu marido porque não dá mais. Aí vem um parente e fala assim, você é louca? Você é doida? Acabar com o casamento assim, sair, para onde você vai? Como que você vai Tem um viver? amante. Acaba derrubando a autoestima daquela mulher. Às vezes ela é até estudada, ela tem condições de seguir em frente sozinha, mas a pessoa vem e derruba a autoestima da outra de uma forma que a pessoa se vê como incapacitada. E aí a pessoa começa a se passar de doida. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa se desespera, cai no choro, cai na depressão, aí os outros vão lá e falam, tá vendo como eu tinha razão? É doida. Então a gente vê muito isso. E assim, qual é o outro tema que teve também desses 5 pontos? É o interesse, tinha o exterior e o exterior. Esse daí é o casal que vive na farsa, né? Na igreja ele é uma coisa e em casa ele é outra coisa totalmente diferente. Mas, Michel, 99%. eu posso só dar aqui uma coisa rápida. Claro, Infelizmente, na sociedade, no tempo dos nossos avós, a sociedade, portanto, preparava as mulheres para que se sujeitassem aos maridos, aos homens. E não era permitido que elas opinassem, fosse sobre o que fosse. Estavam sujeitas. A igreja, a congregação e outras igrejas evangélicas continuaram com esses medos. E essas mulheres que estavam sujeitas aos maridos encontraram na congregação um apoio de um Deus que as compreendia, mas que elas continuariam sujeitas a suportar aquela prova que era ter que aguentar a violência doméstica, psicológica e até sexual que os maridos impunham, mas estavam amparadas por um Deus também machista. A doutrina da congregação, neste caso da Congregação Cristã no Brasil, ou em Portugal, ou por um mundo fora, é constituída, a maior parte, por homens machistas. E quando eles não são machistas, é porque tiveram mulheres que impuseram a sua vontade e que dizem, não, calma aí, os tempos agora são outros. Verdade. Os direitos são iguais. Mas as religiões é isso que fazem. E principalmente a congregação, porque é aquilo que nós vivemos e sempre soubemos como é que é dirigida. Portanto, as mulheres foram sujeitas o tempo todo, e mesmo nestes anos, a estarem confinadas sobre os poderes dos homens. Têm que obedecer. E estar caladas. Verdade. Têm que aguentar a prova. Sejam eles crentes ou não sejam. Verdade, é bem isso fazer referência. Jaque, agora... você acha que na congregação existem casamentos, por exemplo, que o casal ele vive uma vida de farsa? Na igreja ele é uma coisa, a mulher entra de salto, entra com o cabelo lisinho, a seda, o homem lá com o terninho lá, colando no corpo, de sapatinho lustroso, pregando grosso, a mulher submissa, e você acha que na congregação existe esse tipo de coisa? Casamentos aí falsificados? Ou se existe, eles são até incentivados a continuar com essa farsa sempre. Minha mãe viveu em um e eu conheço vários. Eu vou dar, assim, vários de várias idades, porque as pessoas acham que só gente idoso, né? Tinha um cooperador lá na Redondeza, que a esposa dele tinha um monte de filhos, sabe? Ela tinha uns cabelão, né? Os vizinhos que moravam lá, até alguns irmãos, sabiam que esse cooperador batia muito na irmã,
Como ela tinha uns cabelão, ele pegava ela vivia toda branquinha, apanhava, né? Apanhava muito, os filhos apanhavam. Na hora de ir pro culto, a família inteira se vestia, ele pegava eu esqueci o nome daquele negócio, colocava aqui debaixo do braço, pastinha, segurava ali e a família inteira dando glória para Deus. Chegava no culto, pensa no irmão revestido. Nossa, e sapateava e tudo. A família Doriana. Uma família maravilhosa. Olá, Emia! Comercial de TV, todo mundo ia querer, mas na rua, no dia do culto. E em casa, os vizinhos viam os gritos, ele xingava, né, e falava um monte de coisa. Aí um outro casalzinho se casou. Esse era filho de um outro músico, que era músico também. Os pais da menina não gostavam dele, não queriam se casar. Ele se casou com essa menina. Pensa num casal que estava indo para o culto, era maravilhoso. Ele chegava do serviço, ela chegava, ele já estava esperando ela. Ele batia nela na rua. Quem chamava... Esse casal alugou uma casa embaixo de uma casa de uma irmãzinha que me dava aula de música, né? E ele pegava essa menina na rua, jovenzinho. Ele tinha 19 anos por aí, ela tinha 18, mas batia muito, muito, muito. Aí começava a falar que ele estava envolvido com coisa ruim, estava usando uns negócios aí, mas eu acho que não estava usando era coisa nenhuma, era... porque ele viu a mãe dele passando por algo igual e quis fazer a mesma coisa com essa moça, e fazia na rua mesmo, e todo mundo vendo. Aí acabou se separando, de tanto que ele batia nessa menina, a família ficou sabendo e foram lá tirar ele. E vários outros casos, muitos, isso assim, a igreja... a congregação, acho que é uma das igrejas que mais tem casamento por aparência, principalmente que esse negócio as pessoas têm medo de, antigamente, né? Mas mesmo assim ainda tem as pessoas que têm medo de se separar, porque se tiver algum ministério vai perder, se for a mulher, né? Porque se for o homem ainda dá um jeitinho de colocar a mulher como errada, igual esse cooperador que perdeu a liberdade lá onde eu morava, porque o que aconteceu? Ele começou a ir chegar mais cedo no culto, porque tinha uma irmã caseira, né? Ela era uma jovem viúva que perdeu o marido cedo, com 2 filhos, e se casou com um jovem músico. E ela era muito linda, né? E ele começou a chegar mais cedo para conversar com essa irmã, e aí começou a criar uma conversinha, né? Que a gente não sabe se é verdade ou mentira, mas como as pessoas encontravam muito esses dois sozinhos, por qual motivo que o culto de jovem ia começar às 9h30, e o que esse cooperador de adulto chegava 8 horas lá e ficava até o culto começar e vir embora. As pessoas começaram a criar, e aí a gente sabe também, né, que não era só conversa. A esposa faleceu anos depois, uns 8 anos atrás. Na época ele perdeu o cargo e hoje ele está casado novamente. E aqui no interior de São Paulo ele foi levantado de novo, mesmo com esse caso que explodiu lá na onde a gente morava. Todo mundo sabia, os vizinhos que mesmo esses próprios vizinhos chamaram a polícia sempre por causa de busca de dom lá mesmo, né? Aí, o bairro inteiro sabia desse negócio, e os irmãos de ministério tudo, e hoje, né, Deus perdoou ele, né, e ele está lá exercendo de novo o ministério, mesmo que ele pulava a cerca dentro do cercadinho da igreja. É só fachada a maioria dos casais. Existe... Então, na congregação, você deixou aí claro que uma boa parte dos casais ali, não todos, são casamentos de fachada. Então, vou dar alguns exemplos aqui que eu posso mostrar aqui para você. Que eu presenciei na congregação, tá? Homens que se juntam, irmãos que se juntam e falam assim: nós vamos em missão da obra de Deus. Aí a irmã vai falar:
Ô, eu posso ir junto? Não, aqui só vai só irmãos. Eles falam... Inclusive, esse caso que o Michel está contando, nós que sofremos isso, né? Aliás, eu sofri isso daí, onde o cooperador vinha e levava o Michel junto com outros irmãos para poder congregar em outros lugares, fazer busca de dons, visitas, e eu sempre ficava sozinha. E aí, o que acontece? Uma vez o Michel, ele pegou e falou assim, olha, a Marcela pode ir, porque assim, né, ela vai ficar sozinha de novo, tal. Ele, não pode, porque só vai irmãos, não vai ficar bem, só ela de irmã no meio, né, e não sei o quê. Aí eu mesmo peguei e falei pro Michel, não, Michel, eu não vou, porque eu não vou me sentir bem, entendeu? Vão ficar pensando até que eu sou aquela mulher ciumenta, que não deixa o marido sair sem ela. E aí vão ver eu estar entre tantos irmãos, só eu de irmã, como uma pessoa que está ali com extremos ciúmes do marido. Então eu não vou. E aí o que acontece? Aconteceu que eu fui congregar na minha comum, e quando a gente estava voltando do culto, um homem tirou as roupas no meio da rua e começou a correr atrás de mim e da irmã porteira, que era nossa madrinha de casamento. Aí o que acontece? Nisso eu contei para o Michel, e aí o Michel ficou receoso e falou assim, bom, a partir de hoje eu não vou mais sair com ele, se você não puder ir, porque assim, se acontecer alguma coisa com você, eu vou me sentir culpado, porque eu estou deixando você ir muito sozinha para a igreja. Então, a partir daquele dia, a gente acabou, o Michel não foi mais congregar com esses irmãos, né? As esposas desses irmãos também começaram a abrir o olho com essa situação, porque isso era todo final de semana, e aí acabou que desmantelou aquela questão de todo final de semana se juntar aqueles 5, 6 irmãos e ir para longe congregar e as esposas ficarem sozinhas em casa. A própria igreja induz os casal o tema de distância mesmo, que é um tema aqui. Porque esse negócio... E outra coisa, olha o que eles faziam. Se juntava meia dúzia de homem dentro do carro e ia para a missão. Aí ia para casa de um irmão, passava a noite toda lá orando, pregando. Aquele casal, às vezes, quando esse grupo de irmãos pregadores saía de casa, a contenda ficava lá. Porque eu cansava de ver que acontecia muito isso lá na Redondeza. Chegava lá, os irmãos passavam a noite toda dando glória, a família às vezes não tinha nem dinheiro, e aí pegava emprestado, fazia bolo, fazia coisa, ficava comendo. Quando saía, ficava lá o casal em tapas, se engalfiando um entre o outro, porque ficava lá estressado. As pessoas perdem o se toca, né? O se mancol. Gente, a pessoa aqui, ficava lá 2, 3 horas. Ô, Jaque, aqui, ó, a irmã colocando aqui, ó, meu esposo todo fim de semana nos feriados, nas construções, e eu sozinha em casa. Aí quando você chega lá na construção, o cara tá cantando lá com o peito aberto. Sou servo inútil. Mas em casa, não tô falando que é o caso da irmã, tá? Mas eu tô falando de muitos casos por aí. Aí em casa, o cara vai lá e levanta a mão pra mulher, fala grosso com o filho, entendeu? Eu conheci um rapaz, aí você continua, tá, Jaque? Eu conheci um rapaz que na congregação, ele, pelo menos na igreja que eu na comum, que, né, na época de jovem, ele era um cara assim que todo mundo respeitava ele por ele ser, sabe, aquele cara correto, sisudo, sério. Mas em casa, ele era um cara que gritava com a mulher, gritava com o filho. O filho, ele teve a escolha dele de gênero, o filho dele fez a escolha de gênero. Ele botou o filho para correr de porta fora, sendo que o filho fez a escolha dele com respeito, entendeu? Ele colocou o filho dele porta fora, isso tudo em nome de Deus. Isso tudo, por quê? Porque ele não concordava do filho ter nascido dessa forma, entendeu? Então, o cara, ele ia para as construções, cantava um hino, ele pregava a palavra, até hoje ele prega a palavra,
mas quando ele chega em casa, ele discute, ele levanta a mão, ele agride, enfim, ele saiu na mão com o filho. Então, assim, eu não vejo nexo nisso. Você não precisa, você tem que viver aquilo que você prega, entendeu? Mas vocês podem continuar. Outra coisa que eu vejo também, assim, tem cada irmãzinhas lindas mesmo, lindas. E os irmãos, dia e noite, saindo para missão, e aquelas meninas em casa, lindas e sozinhas. Tanto atrai pessoas para cometer maldade, a quantidade de irmãzinhas que homens pularam dentro do quintal e fez maldade, como também começa a ter interesse, ver aquela menina 24 horas, aquela moça linda, casada e sozinha. Cadê seu esposo? Ah, tá em missão. Cadê seu esposo? Foi congregar com os irmãos não sei na onde. E só vê aquela mulher sozinha. Aí a esposa acontece alguma coisa e precisa de ajuda, aí chama o vizinho. Aí o vizinho vai lá ajudar. Daqui a pouco, os vizinhos que ajudam a esposa, queimam um chuveiro, quem é que vai lá? O vizinho. Dá problema na energia e outras coisas. Aí a menina tá lá, daqui a pouco ela começa a gostar de alguém, mas não é porque ela é sem vergonha, é porque o esposo, em vez de estar lá cuidando dela, tá cuidando da obra de Deus. Que a obra de Deus é a esposa também. Aí o que acontece? Depois a esposa, que tomou, que tá possuída pelas coisas ruins, sendo que ele abriu brecha. E a igreja ajuda isso, orienta. Vamos lá pregar na casa de irmão, vamos falar de Deus lá em Piracicaba. Aí saía todo mundo lá e ia. Meu padrasto mesmo era um desse que trabalhava na obra, fazia o que fazia, e lá em casa, o que ele fez? Destruição. Minha mãe vivia com a cara quebrada e outras coisas que aconteceu lá em casa. As meninas, Marisol, Jaque, Marcela, Laurinda, vocês já falaram da questão da distância entre o casal? Vocês já falaram sobre isso? Ainda não. Tá, ok. Então, distância entre o casal, que são as desculpas que o marido tem de ficar longe da mulher tem que ficar... Aquelas desculpas, né? Por exemplo, eu conheci um casal na congregação que o cara, ele gostava tanto de... Tipo assim, ele dava de vez em quando um perdido na esposa, né? Ele falava assim, olha, eu vou congregar com os irmãos, depois do culto, ele já ia para uma oração, ele só queria viver enturmado com os irmãos, fazendo as coisas com os irmãos, e ficava distante da esposa. Só que toda vez que ele chegava na esposa para conversar, a gente percebia aquele ar de arrogância, colocando a mulher no lugar dela, tipo assim, não, eu estou fazendo o meu papel de servo de Deus, porque o papel de servo de Deus é ser crente, é amar a Deus sobre todas as coisas, é ser um homem de Deus em casa. O que eles ensinam na congregação é que ser homem de Deus é oração, é contar testemunho, é pregar a palavra, ser profeta, orar de madrugada, entendeu? Então é isso que eles ensinam. Então existe esse distanciamento dos casais lá. Por quê? Por conta das regras que são impostas e a subserviência da mulher, que eles pegam ponto da Bíblia para colocar a mulher sempre abaixo. Como é que vocês veem esse caso? Laurinda, como é que você vê esse caso aí do distanciamento? Do distanciamento? Isso convém à congregação que haja esse distanciamento. Quero que haja uma frieza, porque o homem é que tem que ter a mão firme sobre a mulher. Ainda agora, nestes últimos ensinamentos que vieram, e que se ouviu, e que se leu até, em que para alguém ter ministério, para ser ancião, tem que ter mão firme na mulher e nos filhos. Tanto a mulher como os filhos têm que ter bom testemunho para ser levantado como ancião. E ele não interessa que seja um canalha, um cafajeste, um vagabundo, um ordinário, isso não interessa. O que interessa é que mantenha dentro de casa, aliás, que transpareça para fora de casa, de que tudo está bem, de que tem um casamento top, que está tudo
pela santa regência da CCB, dos ensinamentos. A distância. Estão a fazer as viagens que fazem. As mulheres nem sempre são permitidas irem. Eu conheci um ancião que ia fazer, viajava até para fora de Portugal e queria levar a esposa. Mas a esposa não queria ir. E o que é que o originou? Que o ancião, esse ancião, que já não é ancião cá em Portugal, porque lhe retiraram o ministério, porque dizem eles que se envolveu com a mulher de um sobrinho de um dos grandes daqui de Portugal. Então, e porque essa irmãzinha, não sei se ela ainda continua a ser irmã, acho que não, era mulher do cooperador de jovens e menores, de uma congregação de um grande senhor que já não está cá. E por que razão? A mulher do cooperador de jovens e menores não tinha assistência em casa, porque o marido era frouxo, segundo o que ela dizia. Sentiu apoio neste ancião que também se sentia sozinho porque a mulher não ia com ele. Há estes distanciamentos, e depois há estas coisas que acontecem, em que vão buscar apoio fora e até dentro. Laurinda, mas eu vou falar uma coisa para você. Essa questão de distanciamento, tem mulher também que não, não ajuda também, né? Tem mulher, o que eu estou a dizer, essa mulher do cooperador de jovens não se sentiu, houve o afastamento. Oh, Michel, há homens que casam e não gostam de mulheres, e que há no ministério. E aquilo é tudo uma fachada, e querem o distanciamento. Só querem estar no papel de que estão casados, que é para continuar com o ministério. O ministério é o grande amor e a grande paixão e o grande casamento que eles têm na vida. Não é o casar com a mulher. O casar é só para dar uma fachada. Quer ver, ó? Ô Mari, você acha que na congregação tem casais que um ora a Deus para Deus ceifar a vida do outro, para poder casar de novo? É muito isso. O Senhor fazer a obra e virar o cativeiro. Como tem. Deixa eu voltar atrás só numa coisa. Pode falar. A Jaque. Poxa, Jaque, já hoje eu fiquei chateada com você. Você não compreende a obra de Deus, Jaque. O cooperador que ia lá conversar com a irmã viúva, comodatária, o que está escrito? Qual é a verdadeira religião? Atender a viúva e os órfãos. Ele atendeu, Jaque. Mas Marisol, cooperador. Ela era casada de novo, Marisol. Ela já tinha casado de novo. Ah, ela já tinha? Já. O músico mas ele ainda que nem eu, ficou preso na viuvez dela. Hein? E ele ia lá atender, né? Aí eu não sei com que ele atendia, se era assim ou assim. Mas estava atendendo, né? Sabe lá, né? Isso deu o que às vezes presta um serviço melhor, né? Claro que tem o povo que pede para Deus matar. Ô, Michel, eu convivi com um casal assim, que o irmão esperava que Deus recolha ela, para eu ser feliz. E deu certo? E já tinha gente na fila. Já tinha gente na fila. E deu certo? Que nada. Estamos vivos até hoje. Aqui, Michel, você tá com sorte, então, hein? Aqui, ó, eu postei aqui no canal aqui, ó, Mari. Mas já separaram faz tempo. Hein, Mari? Eu postei aqui no canal há um tempo atrás, eu postei aqui um ancião testemunhando, e aí ele contou que ele chegou na esposa dele, ele foi buscar uma palavra que era para ele, me parece que ele era da congregação do Brás, ou era da Água Rasa, alguma coisa assim. Ele foi buscar uma palavra e Deus falou com ele para ele ir embora
para o Nordeste. Só que a esposa dele não quis ir, ela não aceitou, entendeu? Ela não aceitou. E aí ele próprio conta que ele foi por quê? Porque ele conta que tinha uma promessa na cabeça dele de Deus exaltar ele. Aí ele pegou e foi e deixou a esposa aqui. E ele contando, numa maior tranquilidade. E aí quando ele voltou, ele foi para lá, ficou um certo tempo sem a esposa. Quando ele voltou para cá, a esposa dele tinha falecido. E ele nem sabia. Você se lembra disso, Marcela? Sim. Ah, lembro que você comentou um tempo atrás. Então, o senhor limpou o caminho dele, ela não creu que tinha que ir com ele, Michel. Ela era pedra de tropeço na vida dele, Michel. Mas eita povo que não entende os mistérios da obra. Não, e o que eu achei engraçado é que nesse mesmo culto... E daí pra ele não saber que ela morreu, quer dizer, ele foi embora, ele não ligava pra coitada da infeliz. Ô Mari, nesse mesmo culto, o ancião, ele falou assim... Dou graças a Deus que Deus limpou o meu caminho e preparou uma santa de Deus para poder congregar junto comigo. Então, falei, viu, tô na guia, Michel? A primeira não era santa, então, né? É. Nossa, a primeira era Basti. Chega a ser e se de repente, vocês já pararam para pensar, se de repente a primeira já tivesse traído ele, mas ele nunca falou isso para ninguém... E por isso que ele tomou a segunda como uma santa e não a primeira como uma santa? É que eles são sem vergonha mesmo, Marcela. E às vezes a bichinha. E eles sempre querem as novinhas. Daí duvido que depois ele casou com alguém da idade dele. Não, no mínimo uns 15 anos de diferença. O que me assusta, é que assim, é que as mulheres querem, né? Gente, só pode ser fetiche. Bateria, gente. Só pode ser um fetiche por terno de ancião. Igual aquelas mulheres que tem fetiche por policial, por guarda municipal, por homem de farda. Parece que tem umas que tem fetiche por ancião de terno. Só pode. Porque eu vou falar pra você. O bando de homem feio, que se amassar tudo, não dá um gessi, não dá um palmolive. É triste. Não, os anciãos são tristes. Sabe aquele Meu filho, a maioria é um aeroporto de pernilongo, careca, aquela barriga que parece que vai ter trigêmeos. É muito feio, gente. Não era velho e feio, tinha o jeitinho que era, ai, meu Deus, eu não sei. Todos. E ele aí, ó, teve que fugir do Brasil. E esse ancião que eu falei que ele ficou sem ministério, esse ancião que eu falei que ficou sem ministério, era um pedaço de mau caminho. Eu vou trocar de dispositivo. Era um pedaço de mau caminho, né? Era. E há mulheres que gostam bem de ter o homem como ancião, se gostam. Laurinda, aqui na região, aqui até teve o irmão André que citou, né? Aqui na região aqui, é que eu não posso citar o nome, mas teve um ancião aqui que ele foi atender um batismo. Eu me recordo dessa situação, eu não estava lá, mas eu fiquei sabendo. E aí, quando ele estava atendendo o batismo lá, aí o que aconteceu? Pegaram lá a mulher que ele estava tendo um caso, e ele já tinha... Amante. Amante. Amante chegou no meio do batismo. Isso. E aí, quando ela chegou na porta da igreja, ela soltou a criança, que ela diz ser filho dele, e o menino saiu correndo, gritando, papai, 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 e subiu no púlpito e abraçou ele. Deus fez uma obra, batizou. Mas esse daí foi o único ancião bonito que eu vi na minha vida, e era bonito. Esse ancião que eu estou a falar, eu visitava muito o Brasil. Uns cooperadores bem bonitos mesmo, chega a ser lindo, mas eu acho que a beleza deles vai atrapalhar, né? Porque tem uns lá onde eu morava, 2, muito lindo mesmo. Um negão, assim, que até meu marido falava, Jesus, mas como esse irmão é bonito. E é sério, todo mundo achava ele muito lindo.
E aí, você sabe o que as irmãs faziam? As irmãs chegavam para eles e falavam, irmão, eu tô orando para Deus levar a sua esposa, porque Deus falou que o irmão vai ser meu esposo. Sabe que um dia ele fez no culto? Ele falou, irmãs, parem de orar para Deus levar a minha esposa, porque mesmo se Deus levar a minha esposa, eu não casarei mais com ninguém. Ele teve que falar isso no púlpito, porque as irmãs ficavam assediando o irmão, os dois, tanto de um e outro, que era nosso cooperador de jovem, depois foi mudado. Mas eles eram muito lindos mesmo. Mas, assim, fora esses cooperadores, eu nunca vi ancião bonitão, assim, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa é bonita, as irmãs mesmo ficam assediando os coitados. Tanto que esse irmão era aconselhado a não ir sozinho ao Brasil. Não, ele ia muitas vezes ao Brasil. Meu Muitas Deus! vezes. E levava a esposa, porque era aconselhado. Aqui, esse ancião que tinha aqui, as irmãs babavam. As irmãs babavam por ele. Babava. Elas pagavam tudo para ele, compravam coisa para ele. Elas tudo não. Peraí. Marcela! Tinha uma irmã em específico que essa irmã, ela chegou até pagar dívidas dele, entendeu? Mas ela estava tentando ali garantir o lugar na fila, né? Aí ela que estava pagando propina para ficar em primeiro lugar. Mas a fila era grande. Tem irmã, se pudesse, mandava aquela lá de preto com cajado visitar a esposa do cara, né? Porque as mulheres ficam assim em cima, né? Porque é feio. Os irmãos na congregação, a maioria são feios. Então, quando a irmã vê um bonito, aí ficam nesse desespero todo, entendeu? Graças a Deus que eu saí da CCB, graças a Deus. Nossa, não, Marcela, não concordo. Como que não? Não, sabe, há muita mulher que não está a olhar para ser bonito ou feio. É o estatuto que tem na igreja. Verdade. Às vezes é pelo cargo, né? Pelo cargo, o status, né? E é verdade. Mas assim... Houve aqui um ancião, já há alguns anos, que já também era o presidente, mas já há bastantes anos, em que ele teve 24 filhos. Ele não, a mulher. E de uma só? Ficou viúvo, de uma só. Coitada da irmã. 24, ela teve. Era que devia ser, vir ao disco e tocou mesmo. Devia ser, era sempre todos os dias, ou quase todos os dias. Mas essa espirrava, nascia. Ele, quando ficou viúvo e as irmãs souberam, as igrejas estavam repletas de irmãs atrás dele. Mas até já que ele pensou? Teve que casar. Aí, se esse irmão casasse com essas irmãs aí ia ser 24 com cada uma, já povoava a terra, ia ser o novo Abraão. E o ancião mais velho aqui de Portugal, já é a terceira com quem está casado. Meu Deus! Os irmãos aí não perdem tempo, hein? Não, e uma delas acho que é brasileira. Esta agora é brasileira. Ixi, as irmãs já estão partindo até para ir para outros países, ó. Às vezes as bichinhas morreram foi de desgosto. Imagina uma mulher, 24 filhos, no máximo você ficava 2 anos sem engravidar, amamentando ali, a bichinha, e com certeza não queria ter nenhum método para diminuir essa possibilidade, porque Deus quer que multiplicar e vós uns, né? E aí tem que se sujeitar. Meu Deus do céu. Tem que se sujeitar à vontade de Deus. Mari. Aí já não é mais multiplicar, não. Aí já é raiz quadrada e lá vai quarteto do hipotenusa e vai embora, filho. Mari, você já chegou, Mari, a pegar algum caso, por exemplo, a ouvir algum caso na congregação de casamentos que você ouviu algum desabafo de alguém falando assim, ou de irmã, ou de irmão falando assim, que por várias vezes acontecia sempre as mesmas coisas, ciúme, traição, mentira, e assim,
era resolvido naquele momento, num dado momento, passava um certo tempo, acontecia de novo. E aí, por isso que houve a separação. Você chegou a pegar alguma situação ou ficar sabendo de alguma situação similar a essa? Sim, por traição, por marido que não gostava de trabalhar. Teve um caso aqui, o irmão até trabalhava, mas quem tinha o poder aquisitivo mesmo era a irmã. E, cara, ele era humilhado, ele era espizinhado pela família, por ela, eles casaram, né? Porque se gostavam, mas pela palavra, casaram escondido da família, porque a família proibia. E era aquela pressão por causa do dinheiro. A família, oração para morrer. Acredita que a sogra desse irmão orava a Deus para ele pecar? Ela pedia para Deus aparecer uma mulher no caminho dele. E essa infeliz, ela até torcia para que Deus fizesse a obra no meu coração e fosse eu a contemplada, né? Fosse eu lá tomar o presente. A cara de pau, ela torcia, sério, para que eu fosse lá tomar o presente de Deus, já porque eu tenho 12 anos sem liberdade, né? Eles acham que o pecador é homicida de alma, serial killer, né? Vai ser derrubando todo mundo, né? Passou o tempo, apareceu lá, Deus fez a da obra. Serra Elétrica. Apareceu lá alguma preparada para o presente de Deus, né? O casal se reconciliou um tempo depois, mas é claro que a coisa não vingou. Eles separaram, para voltar, tiveram que casar bonitinho, e o ministério permitir o casamento, tinha que ser aprovado pelo Santo Ministério, e claro que a coisa não vingou, né, gente? Ô, dó. Pressionaram ela até ela casar com outra pessoa, daí Deus, o Senhor preparou um santo de Deus para ela, né? Que também não deu certo, gente. Não deu certo, tá vendo? Porque o povo alienado, com problema mental, gente louca. Uma família de irmãs maluca, doidinha de pedra mesmo, né? Jeito de falar. O irmão aí nos comentários falou assim que tem que colocar a DOL na caixa d'água da CCB. Tem. É muito distúrbio. Tem gente que já entra lá com distúrbio. Tem gente que cria sérios problemas lá, né? Problemas mentais. Tanta opressão, deveria criar no dia da Santa Ceia. Né, Marisol? Os casais vivendo aquele inferno. Dia da Santa Ceia, quando eles dão aquela liberdade para o povo se acertar, tem um casal, saiu da minha comum porque deram um problema lá. Tentaram derrubar o cooperador. Ela é filha sobrinha daquele cacique. Cara, umas 3 Santa não se Ceias salva seguidas. Um dessa família, hein? Deus é mais. Ali é a aparência. Sério, 3 Santa Ceias seguidas eu vi. Quando eles dão aquela pro povo, até aquele cacique falava, gente, no mês antes da Santa Ceia, acertem os ponteiros por aí, peça perdão para quem tiver que pedir, se consagra, conserta a vida. Mas naqueles minutos que eles dão pro povo se acertar nos 45 do segundo tempo, essa sobrinha do ancião e o esposo, saía ele por uma porta invocado, ela com o filho invocado pela outra porta, para tomarem ceia, né? Daí voltavam lá de fora, o olho vermelho de chorar, daí iam participar da mesma rodada. Não falavam em língua porque não são selados, né? Isso daí era Maria do Bairro. Ceia, a mesma palhaçada. Era Maria do Bairro. Eu só ficava esperando. Toda a Santa Ceia, essa novela aí? Toda Santa Ceia? Não, eu já estava esperando. Vamos dizer, vai que eles me surpreendem. Não, eles não me surpreendiam, gente. Oh, meu Deus. Deveriam aproveitar e colocar uns comprimidinhos de azepam lá no vinho, né? Eu acho que eu é que tomava Santa Ceia indignamente, porque eu ficava assistindo isso e julgando, né, gente? Arrisca ter tomado uma Santa Ceia indigna. Aí a Marisol tomou várias Santa Ceias indignas, por isso que ela virou herege.
Ô, Jaque, eu percebi que lá no início da live, lá você falou uns negócios que o pessoal ficou bastante empolgado aqui na live aqui, e eu quero finalizar essa live contigo. Quero finalizar contigo. Na verdade, todas vão dar opinião, mas nós terminou os assuntos não, lá? Esse último ponto aqui, eu quero primeiro chamar ela, aí depois cada um vai dar opinião. Que é o seguinte: nós vamos falar de um assunto aqui que é um assunto picante, que é o assunto do sexo. Certo? Opa! Tá vendo? Eu sou de menor, viu? Eu sou a mais velha, O que acontece? Na congregação, existe o seguinte: primeiro, eles não ensinam, eles não falam sobre sexualidade nos cultos de jovens, certo? Eles não abrem essa porta para se conversar, para se esclarecer, tirar dúvidas. Eu peguei um trecho de um culto aí, onde o ancião, ele ensinava os jovens, salvo eu, foi no Paraná aí. O ancião, ele falava assim para a mocidade, que se a mulher negar sexo para o marido, e o marido for procurar uma mulher fora, quem é o causador, quem é o pecador nessa história, é a mulher. Só que é o seguinte, a mulher tem os seus momentos, certo? A mulher tem os seus períodos, os seus momentos, tem as suas necessidades, certo? Então a gente precisa entender esse conceito. Só que a cultura da congregação é aquilo que vocês colocaram, a cultura machista, a cultura que a mulher tem que estar disponível a qualquer momento para o cara ali poder, né, fazer o processo com ela. Entendeu? Só que a gente tem vários casamentos da congregação que, além de ser de fachada, não tem mais esse contato entre o fulano e a fulana. Estão em santificação. A falsificação. Não, estão em santificação. Em santificação. Em santificação. Eles estão se guardando para Deus, eles estão em castidade, né? Só levantar a mão que Deus está levando. É no CCB, gente. Não, esses daí. Santificação e falsificação é sinônimo. Esses daí tá tão santo, que se levantar o braço, Deus puxa. Então, Jaque, o que você tem para falar sobre isso? Você já ouviu algum caso? Alguém já desabafou alguma questão sobre meu marido não faz mais isso, a minha mulher não quer mais se abrir para mim, porque eu não estou tendo mais contato. Irmão, olha o termo, irmão. E aí, Jaque, você já ouviu? Depois as meninas também colocam o ponto de vista delas. As coisas que chegam para mim é mais bem brabo, sabe? Que assim, às vezes as irmãzinhas não querem ter, às vezes porque tá enferma, né? Algumas mulheres aqui, as meninas aqui sabem que às vezes assim, dependendo da enfermidade, candidíase, e aí, né, fica meio difícil as coisas, né? E mesmo naquele momento que tem que ficar 15 dias usando a pomada, os irmãos não querem nem saber. Eles querem ter as coisas dele lá e são bem agressivos. Então, assim, as coisas que eu chego a saber, assim, às vezes me deixa totalmente nervosa, porque a mulher, às vezes está com problemas. Temos casos de irmãs com câncer e tendo que ainda continuar fazendo as coisas com o marido, porque o marido não pode ficar com vontade de querer pegar ninguém na rua, porque ela vai ser a responsável se ele pecar, né? Então, é um absurdo. A gente tem que criar um bolsa e começar a mandar umas bonecas para esses meninos aí, né? Para deixar as irmãs em paz. Tem uns negócios tão interessantes vendendo na internet, é só você olhar, tem um negócio perfeito. Então. Aí, ó, que vai resolver, mas eu acho que seria pecado, né? Não poderia fazer isso. Eles não, porque ela não tem alma, não é pecado. Porque aí, assim, ô Jaque, não tem aquele lá de você doar lá o coletor menstrual para as moças, né? O Cabo Ferreira tem o programa lá que ele faz doação. Vou ver se ele tem algumas doações desses negócios aí pros irmãos, né? É mesmo, né? Porque, né, a maioria das vezes... Mas é uma crueldade, chega assim. Eu sei, igual, eu sou mulher.
E às vezes a gente não tá bem. E aí aquele marido não é muito que vem com beijinho ali. A gente sabe que os irmãos da igreja é um ou outro que é cavalheiro. Você sabe quando o cara é cavalheiro, às vezes o pai dele não nasceu na graça, o pai dele pertenceu ao mundo, soube criar os filhos, aí o cara veio para a igreja, é um cavalheiro, cuida da esposa como um tesouro, né? E um ou outro filho que nasce ali vendo o pai cuidando da esposa como se fosse um bebelô. Mas sabemos que isso é raridade. A maioria dos irmãos, eles querem a ferro e fogo, às vezes não dá um cheiro, um agrado, não conversa com a mulher, tá brigado, aí tá lá debaixo das cobertas, já quer ter as coisas, né? E não é assim, né? Mulher, seja às vezes está chateada com a vida, com um problema, que às vezes, por mais que ela fique o dia inteiro em casa cuidando das crianças, ele chega, ele está descansando porque ele veio da rua, mas a mulher ficou dia e noite dentro de casa, né? E aí, em vez de não recebe um carinho, nada, e o cara já quer lá nos finalmente. Aí uma pessoa vem e fala que a mulher tem que fazer, porque se o cara for para a rua, a culpa é dela. Ai, é uns absurdos. Bom, agora para finalizar aqui, qual o conselho, Mari, que você dá para esses casais que estão passando por esse tipo de problema, que já estão há muitos anos ou estão iniciando? Qual é o conselho que você dá para esses casais e também para os jovens também da congregação que estão nos ouvindo aí? A vida conjugal de vocês, tratem entre vocês, jamais com o ministério. Se já existiu amor, ou se ainda existe, se existe intenção de resgatar alguma coisa, de tentar, procura ajuda com um psicólogo, né? A fazer uma terapia de casal. Converse com alguém experiente. Não meta ministério nisso. Problema sexual. Procurem médico, procurem psicólogo. Essa folia aí de povo assim, apóstolo Paulo, o corpo não pertence, o corpo da esposa não pertence a ela, pertence ao esposo, esposa... Gente, dá para ter um pouco de respeito. Nada de obrigar o outro a fazer sexo. Se a pessoa não está com vontade, é dose, principalmente para a mulher. O homem de má vontade já nem consegue fazer. Para a mulher, é o ó do borogodó fazer sem vontade, sem um carinho. Se o homem, pelo menos, se pelo menos ele chegar com carinho, pode acontecer ele fazer a mulher sentir vontade e o negócio ser legal. Mas, gente, sem forçação de barra. Mas, se não existe o amor, se você não tem intenção nenhuma de tentar estar com aquela pessoa, gente, separa. A vida de vocês decidam entre vocês. Não leva para ministério. Se os pais de vocês são da congregação e são da ala lá, Al-Qaeda, não pode, tudo é pecado, não sei o quê, não leva nem para os pais de vocês. Ou se for para conversar com alguém para orientar em vocês, de repente algum casal de confiança, alguém experiente, de preferência, não da congregação. Não saiam abrindo a vida de vocês. Melhor acabar enquanto existe respeito do que ficar empurrando a coisa com a barriga. Dali a pouco, um ou outro tem o caso lá fora, em geral, é o homem que procura lá fora primeiro. E sempre vai pintar a mulher como errada. Sempre. Nem quando não pintam. Com Adão já começou isso. Sabe? Não quer estar junto, conversa, vamos separar. Filho não tem que segurar casamento, porque filho também percebe quando a vida está uma porcaria. Eles podem não entender o porquê de tudo aquilo, mas eles sentem, eles percebem quando os pais não estão bem. Mas não dá para separar cada palavra. Não dá para separar porque tem filho. Separação mexe com a cabeça do filho? Sim, mexe. Mas um casamento fracassado, agressivo, um casamento de merda, também faz mal pra caramba pros filhos. Então, preservem a saúde mental do teu parceiro, dos teus filhos.
Separem no respeito. Vejam o que vocês precisam mudar, o que vale a pena abrir mão. Não fiquem naquilo do que estão batendo na tecla, o que as religiões batem na tecla. Se é, Deus odeia o divórcio. Cara, Deus deve odiar muito mais ver um casamento de lixo, ver um homem abusivo, ver uma mulher tóxica. Deus também deve sentir nojo disso. Se ele sente nojo do divórcio, eu não sei. Mas de um casamento tóxico, abusivo, com certeza Deus tem. Isso aí, Mari. E agora, Laurinda, tem uma pergunta aqui na tela, aqui, ó. Mas se o casamento foi confirmado pela palavra e o ministério foi testemunha no cartório, e aí, como é que fica? E só no nosso? Qual a resposta que você dá aqui para esse irmão, para finalizar? Para já, não acredito que Deus confirme casamentos. Não confirma casamentos. E os servos não são testemunha de nada. Eu fui uma pessoa que tive um pretendente aí do Brasil que queria casar comigo. Mas eu nunca gostei dele, não casei. E ele queria casar para depois ter ministério. E passados uns anos ele casou e tive conhecimento. Era de Curitiba, Marisol. Ele era de Curitiba. Ele casou e eu vim a saber que o que é que ele fazia à mulher. Não a deixava sair à rua nem para comprar o pão. Era ele que fazia as compras. E a esposa sofria violência doméstica. Eu não fui por aquilo que a palavra me disse. Eu fui por aquilo que o meu coração me disse. Para eu não aceitar. Eu não aceitei. Porque eu não iria ser empregada de ninguém, nem a lavar cuecas, nem a lavar, se calhar, o cozinho ou a pilinha, se caso ele ficasse doente, nem tampouco iria ser uma escrava sexual. Quem diz eu, a parte dos homens, é a mesma coisa. Portanto, isso de vir a palavra, estão tantas mulheres e tantos homens dentro da igreja, como é que é? Eu vou casar com alguém de quem eu não gosto? Não, isso não pode ser. Não cabe na cabeça de ninguém. Teve oração, um casal de irmão fora e testemunhas. Desculpem, mas eu não creio nessas coisas. Eu não creio em profecias, em balelas que são faladas em oração. São momentos de muito fulgor, de muito calamanaias, e que depois o que é que sai? Sai as coisas furadas. Eu acho que a melhor profecia que nós podemos ter é o nosso coração. É isso aí. É a minha opinião. Tá certo, tá certo. Casamento com amor já é difícil de levar adiante, de fazer dar certo. Imagina Verdade. uma pessoa que você não gosta, que você não tem respeito. Você tem que ir para a cama com alguém que você não gosta. A palavra. Eu tô com uma amiga que tá numa luta também. Meu casamento foi confirmado pela palavra. Organista. Ele isso e aquilo. Eu falei, gente, não existe confirmação da palavra. Ainda que existisse, ainda que Deus confirmasse alguma coisa, quando eu estava lá dentro, quando me perguntavam a respeito de casamento, eu falava assim, ainda que fosse um casamento confirmado pela palavra, Deus não confirma que vai ser feliz, que vai dar certo. Quem tem que fazer dar certo é o casal. É o casal que vai viver. Não adianta pôr nas culpas nas costas de Deus. Ou pegou a palavra errada. Ou daí passar 40 anos casada com a pessoa, por causa da palavra. Por raio. Se acordar, olhar para o lado e se perguntar, o que eu estou fazendo aqui ainda? Não existe coisa pior. Verdade. Gente, eu vou finalizar aqui, só que eu vou pedir para todos vocês que estão me ouvindo aqui nesse exato momento, tá? Já está marcado nesse exato momento uma live lá no canal da Jaque. Então, terminando essa live aqui agora,
vocês vão lá para o canal Falando com Ela, tá certo, Jaque? Coloquei até o link aí no canal, aí no chat, não sei se vai. Mas Tem uma Maria Nogues escrevendo besteira ali, ó. Chamando nós de sem vergonhice, que a gente só quer saber de separação, de atrás de sem vergonhice, que ninguém presta. A mentalidade, hein? A gente não tá apoiando, incentivando separação. A gente apoia a separação de casamento falido, de casamento que é um inferno, de casamento que é uma mentira. Se a pessoa vive bem, que cuide para viver bem. Se não vive bem, mas quer continuar junto, se tem condição dos dois lutarem para consertar, só que os dois têm que lutar para consertar um casamento, não é uma pessoa só. Ô, Mari, mas provavelmente essa pessoa aqui talvez seja até homem, né? Porque tem muito homem que... Tem muito homem... Mas esse é bento, né? Não tem foto. Não tem foto. Não tem nada. Escreve tudo, digita tudo errado. Normalmente o povo da congregação são um pessoal meio burro, sabe? Não sabe digitar as coisas. Colocam as coisas tudo... Coloca homem com N no final, N de navio no final, entendeu? Separa cal, não coloca o C cedilha. Então, assim, normalmente essas pessoas da congregação, elas não estudam, elas são burras mesmo. Não estou falando todas, mas a grande maioria, tá? Então eu vou responder aqui para Maria Nogues. Maria Nogues. Maria Nogues. Eu vou responder para Maria. Beijinho de luz para você, Maria. Eu vou responder. Vou acender uma vela para você, o Enxo sem luz. Peraí, só um minutinho. Com certeza, a Maria Nogues, ela é daquele tipo de pessoa que vive com uma Bíblia debaixo do braço, cabeludo, braço cabeludo, sabe? O que? Sovaco cabeludo, fedido, sabe? Aquele povo que, não, eu vou deixar o meu marido em casa, louça até no topo do teto, para ir fazer a oração lá pelo fulano. E o meu marido é o cara que fica gritando lá na igreja que ele é servo inútil, e eu, Maria Nogues, vivo na casa dos outros profetizando mentira, e o meu casamento é falso. É isso, Maria Nogues, é isso que você merece. Maria Nogues pode ter espírito de cupido, faz aqueles casamentos arranjados para ir no banquete. Michel, para não dar um conselho que preste. Se calhar esta Maria Nogues deve ser portuguesa. Sabe que há uma mulher de um ancião que, portanto, ele, coitado, ele tem o problema da próstata, mas, no entanto, ele tem uma amante. Só que já foi apanhado, mas ele levou uma carta do médico a dizer que tinha problemas da próstata. Portanto, até se calhar há alguém daqui de Portugal. E como há algumas portuguesas que não se importam que os maridos tenham várias amantes e que continuam com ele. Maridos que abusam de crianças. Essa Maria Nogue. É Maria. Eu sou Laurinda Maria. Verdade aí. Bom, então vamos lá, pessoal. O negócio ficou um pouco estressante aqui porque teve esse comentário. Mas assim, ó, eu vou finalizar a live e eu vou pedir para todos vocês que estão aqui nessa live nesse exato momento. Encerrando aqui, já vai no canal da Jaque, que está aqui do lado. Deixa eu apontar aqui. Está aqui do lado. O nome do canal é Falando com Ela. Tá? Se vocês não conseguirem encontrar, vocês vão colocar Jaque Souza CCB. Aí vocês vão conseguir encontrar o canal dela. Já chega no canal dela dando like e se inscrevendo. Entendeu? Porque é assim que eu incentivo o meu pessoal que gosta de mim aqui. Vai visitar um canal de um parceiro nosso, já chega dando like e já chega colocando comentário, já chega marcando o seu espaço. Entendeu? E eu estou aguardando vocês lá no canal Falando com Ela. Ok? Então, lá no canal Falando com Ela, nós vamos tratar de um outro conteúdo. Certo? Então, Laurinda, posso finalizar? Pode, sim. Já? Tudo ok? Tudo ok. Já vou esperar vocês lá. Então vamos lá. Okay. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos. Amém. Amém. Bora lá. Amém.